A paz do Senhor Jesus a todos, todas. Amém? Estamos alegres hoje? Estamos? Então, vamos lá. Eu sou muito grata a Deus e a toda a igreja que orou por mim essa semana, pelo exame que eu realizei, que durante o exame eu falei, Jesus, pode me levar agora, porque, olha, não é fácil. Eu tirei o líquido da medula, né? E não é tão dolorido, mas é um exame muito incômodo. E eu sou muito grata a todos que oraram por mim, tá bom? Suas orações me ajudam a ter esse momento. Amém? Amém? Mas nós viemos aqui para falar aquilo que Deus preparou. Então, vamos ler o texto que está em João 4, é um pouco longo hoje, de 7 a 29. O texto diz assim, todos estão acompanhando aí. O poço de Jacó ficava ali. E Jesus, cansado da longa caminhada, sentou-se junto ao poço. Por volta de meio-dia, uma mulher samaritana veio tirar água. E Jesus lhe disse, por favor, me dá um pouco de água. Os discípulos de Jesus tinham ido até a cidade comprar comida. A mulher respondeu, o Senhor é judeu e eu sou samaritana. Então, como é que o Senhor me pede água? Ela disse isso porque os judeus não se dão com os samaritanos. Então, Jesus disse, se você soubesse o que Deus pode dar e está lhe pedindo, água, você pediria e eu lhe daria a água da vida. E ela respondeu, o Senhor não tem balde para tirar a água e o poço é fundo. Como é que vai conseguir essa água da vida? Nosso antepassado, Jacó, nos deu esse poço. Ele e os seus filhos e os seus animais beberam água daqui. Será que o Senhor é mais importante do que Jacó? Então Jesus disse, quem beber dessa água terá sede de novo, mas a pessoa que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede, porque a água que eu lhe der se tornará nela uma fonte de água que dará vida eterna. Então a mulher pediu, por favor, me dê dessa água, assim eu nunca mais terei sede e não precisarei vir aqui buscar a água. Vá, chama o seu marido e volte aqui, ordenou Jesus. Eu não tenho marido, respondeu a mulher. Então Jesus lhe disse, você está certa ao dizer que não tem marido, pois já teve 5, e esse que você tem agora não é de fato seu marido. Sim, você falou a verdade. Agora eu sei que o Senhor é um profeta. Os nossos antepassados adoravam a Deus neste monte, mas vocês, judeus, dizem que Jerusalém é o lugar onde devemos adorá-lo. Jesus disse, mulher, creia no que eu digo. Chegará o tempo em que ninguém vai adorar a Deus, nem neste monte, nem em Jerusalém. Vocês, samaritanos, não sabem o que adoram, mas nós sabemos e adoramos,
porque a salvação vem dos judeus. Mas virá o tempo, e de fato já chegou, em que os verdadeiros adoradores vão adorar em espírito e verdade, pois são esses que o Pai quer que o adorem. Deus é espírito, e por isso os que adoram devem adorá-lo em espírito e verdade. A mulher respondeu: eu sei que o Messias chamado Cristo tem de vir, e quando ele vier, vai explicar tudo para nós. Então Jesus afirmou: pois eu, que estou falando com você, sou o Messias. Naquele momento chegaram os seus discípulos e ficaram admirados, pois ele estava conversando com uma mulher. Mas nenhum deles perguntou à mulher o que ele estava falando. Em seguida, a mulher deixou ali seu pote, voltou à cidade e anunciou às pessoas: venham ver o homem que disse tudo que eu tenho feito. Será que ele é o Messias? Amém? Podemos nos sentar, quem está em pé. Eu vou pedir ajuda aqui, porque eu exagerei na quantidade de folhas hoje. Pode. Isso. É que eu sou tagarela até escrevendo. Eu falo muito, gente. Não se assustem, não vai demorar 2 horas, tá? Eu prometo que é curto. Tá bom. Tá bom, obrigada. Bom, eu não sei vocês, mas eu sinto que nessa noite o Senhor ele tem um encontro conosco. E era o que ele vinha me falando quando ele me deu essa palavra. E é o que eu sinto desde que eu entrei na igreja, com os louvores, todos falando da água viva, com a ministração do Ministério de Dança. E ele quer dizer que ele é a água viva. E para todos aqui que têm sede, ele é a resposta nessa noite. Amém? Não é à toa que tudo vai acontecendo assim no culto, tão ligadinho, sem que a gente nem tenha combinado. É o mover do Espírito que faz essas coisas. E eu vou contar um pouquinho. Eu vim de uma família que eu acho bonito quando as pessoas falam, e eu sei que meus filhos vão poder dizer que eles vieram de uma família cristã, né? Mas eu não vim assim. Eu vim de uma família muito disfuncional. Um dia eu conto melhor a história para vocês. Mas era uma família que tinha muitos problemas. E eu passei, tanto eu quanto meu irmão mais velho, passamos por várias situações de... como que eu posso dizer? De estar vulneráveis. Embora minha mãe sempre brigou muito por essa família, eu tive uma dificuldade imensa de construir o que seria um pai, né? E qualquer dia eu conto melhor. Mas, assim, diante de muito desamparo, essa ligação com Deus, para mim, parecia muito distante. Porque, quando eu ouvia falar de Deus, as pessoas falavam que Deus era Pai. E, para mim, era difícil entender
como Deus podia ser pai, porque o modelo de pai que eu tive, hoje, graças a Deus, é muito diferente. Mas, assim, na época que eu mais precisei desse amparo, não existia. Então, para mim, falar que Deus era pai era me distanciar de Deus. Então, eu cresci uma adolescente muito estranha, muito esquisita. Eu lia muito, mas eu lia muito mesmo, né? Não é exagero. Porque, na verdade, eu não gostava muito de me relacionar. E eu me enfiava nos livros. Então, eu comecei lendo histórias que adolescente gosta de ler. Depois, eu comecei a ler filosofia. E aí, da filosofia, eu comecei a ouvir falar de Deus. E da filosofia, eu comecei a ler patrística, os livros densos, complicados de teologia. Então, eu tive uma vivência durante muitos anos na Igreja Católica. E aí chegou um momento que eu entendi que, na verdade, assim, eu passei por mais uma fase de desamparo e acabei me convertendo ao protestantismo. Mas não é tão curta, a história é longa e complicada, mas só para que a gente possa chegar no texto. E eu comecei a congregar, ir à igreja, aprender, porque até então a teologia que tinha em mim era católica. Aprendi muito com a teologia metodista. Tenho um grande respeito e carinho pelos metodistas, que foi onde eu tive toda a formação. Só que Deus continuava sendo uma interrogação na minha cabeça. Eu lia porque eu tinha um vazio, uma sede, uma busca, e eu nunca achava nos livros aquilo. Não era o suficiente. Mas aí chegou um momento que eu ouvi uma pregação, e aquela pregação desconstruiu tudo que tinha dentro de mim. Eu lembro que falava que a palavra era penetrante, né? Era ela que atingia, alcançava. Até o pastor Léo me mandou essa passagem, esse versículo, essa semana. Mas que chegava a dividir juntas e medulas. E aquilo me fez ter um encontro com o Senhor. Gente, foi algo assim, não teve luz, não teve um calor, não teve, mas Jesus falou comigo. Aquele dia, Jesus falou comigo. E minha vida nunca mais foi a mesma. Porque eu me vi em um lugar, e aí eu até escrevi um texto que virou uma música e que os meninos, as meninas vão tocar no final. Mas eu me via em um lugar onde eu olhava para o passado e via o que eu fui. Eu olhava para aquele momento da palavra sendo ministrada e eu via que Jesus me via. E eu sabia que Ele falava comigo. E eu estava ali diante do Senhor e eu olhava e via tudo que eu poderia ser a partir do Senhor. E Ele me deu uma família e me deu um marido maravilhoso, que é um pai que é exemplar.
e que hoje eu entendo que é o amor de um pai, através da vida dele com os meus filhos. E eu enxerguei algo que eu não tinha mais esperança de ter, que era ter uma família, e uma família que serve ao Senhor Jesus. Amém? Você pode glorificar o Senhor. Porque se você ainda não tem e sonha, esse é o sonho, é o projeto do Senhor Jesus para a sua vida. Amém? Então tá. Nós estamos falando aqui da samaritana, uma mulher que eu canso de pregar. Eu tenho uns amigos pastores que até brincam comigo que é a samaritana. Porque eu prego muito que quando eu tive essa experiência, eu logo me identifiquei com ela, né? Era uma mulher que não era da tradição judaica, era de um povo considerado misturado, impuro, por isso ela tinha todos os motivos para não ser amada, para ser rejeitada, mas, no entanto, num grande dia, numa hora improvável, porque as mulheres iam ao poço buscar água de manhã, mas como ela não tinha uma boa reputação, ela ia buscar água ao meio-dia, debaixo do sol, porque assim ela não corria o risco de encontrar com outras mulheres que a julgariam. Então, ela se escondia nesse horário. E aí, ela tinha tudo para dar errado. Mas, graças a um encontro, mudou a vida dela. Vocês entendem que, mesmo que você já tenha tido um encontro com o Senhor, Ele nos convida nessa noite a voltar a esse lugar. Amém? Vocês entendem isso? Ele está nos convidando de uma forma especial a voltar a esse lugar de encontro, esse lugar onde tudo começou nas nossas vidas com o Senhor. Amém? Então, vamos lá. Então, ela estava ali pegando água, porque isso era uma função das mulheres, era uma função muito difícil, muito pesada, mas era distribuída às mulheres. Tem um filme até, que, se vocês quiserem assistir, trata disso, que chama A Fonte das Mulheres, e fala muito sobre isso. E então, ela tem um encontro com o Senhor. E eu perguntei a esse texto, porque eu converso com o texto, o que acontece quando temos um encontro com Jesus. E a primeira coisa que o texto me responde é: quando nos encontramos com o Senhor, o tempo para. É possível o tempo parar? Segundo a física, não. Segundo as leis físicas, o tempo não para, né? A gente vive, morre, nasce, e o tempo continua sendo o tempo. Mas quem não, se não aquele que criou todas as coisas, pode parar o tempo? Presta atenção. Quando você se encontrar com Jesus, o tempo vai parar. A correria do seu dia a dia vai ter que sumir, vai ter que esperar, vai ter que diminuir. O tempo para porque você vai ter tempo de olhar para todo o seu passado. Num segundo,
E você vai ver o tanto de esforço que você fez com as suas próprias mãos para conseguir tão pouco. E o quanto de promessas o Senhor tem daqui para frente para a sua vida. É o que você foi, o que você é, mas aquilo que você poderá ser. Em nome de Jesus, amém? Então, não deixe o seu coração aflito. Não deixe que a correria do dia a dia te roube esses momentos. O encontro com o Senhor, aquele momento que você vai para o seu quarto, que sua vida muda. Você sabe que sua vida muda, não é na faculdade, não é no trabalho, não é em lugar nenhum. A sua vida muda no teu quarto com a porta fechada, diante do Senhor Jesus. Amém? Então, que o Senhor possa, a cada dia mais, nos proporcionar momentos assim. E que nós possamos, cada instante mais, buscar ao Senhor no secreto, no íntimo. Porque não é pelo sacrifício, mas é pelo prazer de estar na presença de Deus. Não é subindo a escadaria de joelho, mas é rasgando o coração ao Senhor, no mais íntimo da gente, para aquele que pode, dentro do seu quarto, mudar a tua vida, teus projetos, colocar num futuro onde você acha que não poderia existir. Eu quero te dizer que para você que acha que teu passado vai interferir naquilo que o Senhor tem para você, coloca o teu passado no presente, aos pés do Senhor Jesus. E você pode ver a história linda que Ele vai ter para você. Você pode glorificar a Deus? Não, está muito fraco esse glória a Deus, hein? Nem eu. Acho que não. Nem eu gostei, imagina ele, né? Tem que ser forte. Não deixem nem um instante de elevar os seus braços, louvar o Senhor. Porque quando isso nos é tirado, a gente entende quantas vezes eu não levantei o braço no culto, eu não dei um glória a Deus porque eu estava muito cansada. E eu dizia assim, o Senhor sabe, né? E hoje eu sinto tanta falta de poder levantar os braços e glorificar aquele que é o único, digno de ser louvado, digno de ser glorificado. E eu creio que um dia isso vai mudar, mas... E aí vocês vão me conhecer na versão pentecostal. Não é, não? Por enquanto eu tenho que ser quietinha, não tem jeito. Mas vamos lá. A segunda coisa que esse texto nos ensina: Jesus te pedirá algo que Ele tem em abundância. Presta atenção. Dá uma ótima pregação de oferta. Mas não é só de dízimos que eu estou falando aqui. Quando Jesus encontra alguém, e não é só com a samaritana, observe, em alguns outros textos isso também acontece. Ele pede algo. E a samaritana fica muito incomodada, porque como assim um judeu pedindo algo para uma mulher que é também ainda mais samaritana, né? Mas eu não canso de dizer sobre esse texto que o Senhor
cometeu um escândalo nesse dia, que se os crentes passassem do lado, ia falar, que coisa estranha isso, não é? Ele cometeu um escândalo, mas é assim que Ele nos ama, de forma escandalosa. Deus nos ama de uma forma nada discreta, é de braços abertos, é derramando todo o sangue, é derramando tudo o que Ele tinha. Não é nada discreto esse nosso Deus. Ele é escândalo, Ele é escandaloso, Ele escandaliza por amor a mim, por amor a ti. Por isso, não deixe de levantar os seus braços e glorificar o Senhor, porque Ele é digno do seu louvor, da sua adoração. Amém? Ele pede a samaritana água, mas Ele é a água. Por que Ele pede água? Já pararam para pensar? Ele tinha sede. Ele precisava da água dela. Ele é a água viva. Ele vai àquele lugar só para encontrar com a samaritana. Olha nosso Deus. Olha que loucura. Olha que escândalo. Um judeu indo parar no poço de Jacó, encontrando o povo samaritano para encontrar sozinho com uma mulher samaritana. Ele não precisava de água. Mas o Senhor, Ele tem essa mania. Ele nos pede aquilo que custa. O que custa para você? O que é difícil para você entregar ao Senhor? É isso que Ele te pede. Porque Ele é cruel? Não. Porque daquilo que você precisa, Ele tem de monte. Ele só quer ter uma relação conosco. Ele quer se relacionar. Me dá o que você tem, que eu te devolvo mais. E não estou falando de prosperidade. Me entendam bem. Porque me dá o peixe. Pedro, eu quero peixe. Não tem, Senhor. Ele já estava assando o peixe. Ele já tinha o peixe. Mas debaixo da palavra de Deus, aquilo que nos é escasso, transborda. Amém? Então, assim, para de miséria. Para de colocar o escorpião no bolso. Para de guardar para você aquela música, aquele texto, aquela palavra, aquele dom que está escondido, aquela oferta. Para, porque disso daí que você considera ser muito grande, é nada para o Senhor. Mas, debaixo da palavra dEle, o que você tem nas mãos pode transbordar e pode chegar a muitos. Por que a oferta é tão interessante? Porque quando eu oferto, eu não sei para onde vai. Eu não sei para quem vai. Talvez, se eu fosse ajudar uma pessoa diretamente, eu escolheria. Mas, quando eu entrego, é o Senhor que escolhe. É o Senhor que decide para onde vai. Porque o meu julgamento é falho, mas o Senhor conhece os corações. Por isso, tudo aquilo, e o Senhor me mostra que tem gente segurando, retendo. Eu não estou falando de dinheiro, não. Eu estou falando de coisas que você tem receio de colocar nas mãos do Senhor. O tempo, por exemplo, a dedicação, o momento de oração, qualquer coisa que você tem retido, a partir de hoje, entregue ao Senhor. Porque
Sempre que você estiver com aquele pouquinho nas tuas mãos, mas o Senhor te falar, joga a rede do outro lado, vai transbordar. Vai transbordar, amém? Você pode glorificar a Deus por isso? Um outro ponto, nesse que é muito importante, quando Ele nos pede algo, Ele nos faz olhar para nós mesmos, porque nós nos autoavaliamos. Aquela mulher parou e falou, mas, puxa, é tão difícil carregar 2 baldes d'água, vou ter que dar água para ele. Não é? Ela se autoavaliou. Ela olhou para ela mesma. Toda vez que você tiver um encontro com o Senhor, Ele vai te mostrar quem você é. E isso é difícil, mas isso se chama conversão. Porque quando a gente olha para quem a gente tem a capacidade de se deixar transformar por aquele que é o verdadeiro oleiro, que é aquele que faz o vaso novo. Quando nós não temos essa possibilidade de olhar para o nosso fracasso, Pedro, aquela noite inteira pescando, não conseguiu nada. Jesus diz, o que Jesus quer dizer a ele? Você não consegue nada mesmo, nada. Pelas tuas forças, você pode ter a prática, você pode ter o talento, você pode ter a estratégia, você pode ter a experiência de anos, mas nada melhor do que quando Jesus põe a mão. Nada supera isso. Então, nada daquilo, naquela noite, ajudou a Pedro. Mas, quando ele ouviu e obedeceu, tudo mudou. Então, às vezes, Deus nos permite fracassar naquilo que a gente mais sabe fazer. Entende? Porque aí nós temos noção de quem nós somos, mas também de quem Ele é e do Deus que nós servimos. Então, quando Ele pede algo, é para que a gente reconheça o nosso limite, mas para que a gente entenda, porque se Ele parasse aí, ia ser a maior crise existencial do mundo. Tá, Deus mostrou que eu não posso nada, e aí? E aí, caminha comigo, que debaixo da minha palavra, eu realizarei coisas. Vocês entendem? Compreendem o que o Espírito nos revela essa noite? Então, pode aplaudir assim. Eu vou tomar bronca do pastor hoje. Estou acabando, pastor. A outra coisa é que as promessas do passado dão lugar às possibilidades do futuro. Vocês reparam que a samaritana faz uma pergunta assim para Jesus. Então, você é maior do que Jacó? E eu fico pensando, hoje a gente sabe que Jesus é Jesus, mas ela ainda não sabia. Então, presta atenção nesse encontro maravilhoso. É a promessa que ela carrega no coração, de que um dia viria o Messias. É o Antigo Testamento encontrando com o Evangelho vivo. Não é com o texto, não. Era com o próprio Evangelho na frente dela. Vocês entendem isso? Diante da samaritana,
estava o Novo Testamento inteiro. O Novo Testamento, a palavra viva. A palavra viva. Ela era uma mulher, vocês sabem que na época de Jesus, aliás, até hoje, para o judeu, a mulher não pode entrar no lugar mais privado do templo. Sabiam disso? Sabiam? Imagina uma samaritana, que era uma mulher de um povo impuro. Jesus fala o quê? Quando ele encontra lá os comerciantes vendendo, e ele fica muito bravo, e ele fala assim, em seguida, que o templo vai ser destruído e se reerguerá em 3 dias. Quem é o templo? O templo foi até ela. Vocês percebem isso? Ela não podia entrar, porque ela era mulher, porque ela é samaritana. Mas o templo verdadeiro, o templo real, e a gente desperdiça isso ainda hoje. Aquele que morreu por nós, aquele templo que foi destruído e que reergueu e que venceu a morte e que teve lá, o véu do templo se rasgou de alto a baixo. O templo, ela não foi ao encontro dele. O templo foi ao encontro dela. Esse é o nosso Deus, irmãos. Não, eu não acredito que você não está glorificando, não. Se eu pudesse, eu estava pulando. Mas esse é o nosso Deus. Ele é o templo do Senhor. Aqui, hoje, entre nós, vocês estão no Santo dos Santos. Porque aonde o Senhor está, é o Santo dos Santos. Você pode entender isso. Eu não sei qual é o problema que te aflige, o que é que te deixa prostrado, mas eu sei que o Deus que me levanta todo dia e fala: Sandra, sai daí, que eu não te chamei para ficar deitado. É o templo do Senhor que vem até você, que vem até a gente, que entra no teu quarto. Para que fazer peregrinação? O Senhor, Ele nos encontra todos os dias. Basta que nós estejamos dispostos a esse encontro. E eu glorifico muito a Deus por... E eu tenho esse amigo que é pastor, ele é um pouquinho machista, e ele fala assim para mim, brincando, né? Meu amigo mesmo. Sandra, um dia nossas famílias vão para Israel, e eu vou entrar no templo e te dar tchauzinho lá de dentro. Porque ele acha que eu prego muito sobre mulher. Aí eu falo: tudo bem, você vai para o templo, eu fico com Jesus. Não é? Então, Deus é maravilhoso. E quando eu entendi isso, porque, gente, é sério, eu já preguei muitas vezes a samaritana, e eu nunca tinha me dado conta disso. Porque o Senhor, Ele se revela a cada momento, a cada instante, de forma diferente. E a última coisa, antes que o pastor me expulse, quando nós nos encontramos com o Senhor, Ele nos revela coisas inimagináveis. Amém? Então, vamos lá. Ela diz assim para ele: mas vocês judeus falam que tem que adorar no templo. Cada um tem um lugar de adorar, os samaritanos. E ele fala assim: chegará o tempo. E ainda fala: e já chegou.
deu uma dica para ela. E já chegou. Que os verdadeiros adoradores adorarão em... Ficou bonito esse. Espírito e verdade. E é o tempo que a gente vive. É o tempo em que, quando nós nos reunimos, 2 ou mais, no nome sagrado do Senhor Jesus, o céu desce, o templo chega, e nós podemos adorar na minha casa, na sua casa, na igreja, no ônibus, no carro, em qualquer lugar, porque o verdadeiro adorador está sempre conectado, sempre dizendo: está difícil, Jesus, mas o Senhor é bom. Está difícil, mas eu sei que o teu nome vale a pena. Está difícil, Senhor, mas eu vou mais uma vez. E Ele nos revelará coisas inimagináveis. Ele falará coisas que só você e Ele vão entender. Por quê? Porque no encontro com Jesus, a gente pode ter um pouco mais dele. A gente pode esconder o nosso passado nele. Deixa lá, escondidinho, guardadinho, porque Ele levou sobre si todas as nossas iniquidades. Elas estão lá. Eu posso esconder aquilo que não quero mais recordar, porque causou muita dor. Mas mais do que tudo, em Jesus, no encontro com o Senhor, a gente pode se refazer. Sempre é tempo de se refazer na presença do Senhor.